tem mais ou menos uns 11 anos que eu vim embora, 10 anos. Para mim foi uma novidade, uma surpresa encontrá-lo, e isso é bom. Eu fiquei imaginando como vai ser maravilhoso a gente nos reencontrarmos na nova terra, né? A história do pecado, ela está para terminar, sem sombra de dúvida. E esses encontros que a gente tem aqui com pessoas amigas, depois de algum tempo, faz bem. Isso ilustra o que vai representar o encontro no céu com todos os salvos, né? Queridos nossos que já se foram, amigos, irmãos, que partiram, a gente já não encontra mais, mas conviver com a esperança de que estaremos todos juntos no céu, isso faz muito bem o nosso coração, a nossa alma. Eu estive pensando o que eu poderia falar nesta manhã. Eu quero dizer para os irmãos, todos que estão me ouvindo, que eu pensei em vários assuntos, mas eu sei que hoje a igreja hoje é muito bem informada. A igreja hoje tem muitos líderes que têm acompanhado e são realmente informados, homens e mulheres. E eu pensei sobre os eventos finais, hoje todo mundo está muito bem informado. Profecias, as pessoas também, tem muita gente informada hoje, graças a Deus por isso. Então, eu pensei falar sobre a perseverança na oração. Por quê? Nós estamos vivendo em dias sombrios. O futuro, ele está parecendo incerto para muita gente. A igreja está nesse mundo e ela tem muitos desafios. E a igreja que somos nós, precisamos realmente segurar nas mãos de Jesus nessas horas que nós estamos vivendo. Os acontecimentos atuais, eles estão mostrando que nós estamos avançando para os últimos momentos da história desse planeta. Por isso que eu sempre tenho dito que a história do pecado ela está para terminar. Tudo que tem um começo também tem um fim. E a história do pecado teve um começo no céu. E ela veio aqui para a terra, mas ela vai encerrar aqui nesta terra. Então, os acontecimentos atuais mostram para todos nós que, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Esse nosso velho mundo, irmãos, ele está em rota de colisão, está em rota de colisão. As profecias bíblicas todas estão se cumprindo e nós não podemos perder o foco, a pessoa de Cristo Jesus. Por isso a comunhão, ela é hoje de fundamental importância na nossa vida. A comunhão com Deus, a comunhão entre irmãos, a perseverança na oração. Na verdade, eu entendo que até em um certo ponto é um grande desafio para muitos de nós a perseverança na oração. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, lá está escrito assim, são palavras do próprio Cristo, né? Mateus 7, verso 7. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Interessante que a Bíblia nos ensina que Jesus, ele viveu seus desafios, né? Viveu seus desafios, mas ele foi marcante, a vida dele foi marcada pelos seus ensinos, mas principalmente sobre a oração. E com certeza Jesus sabia que o segredo da vitória na vida do cristão está justamente na sua vida de oração. A irmã White diz que o sol jamais lançou seu raio sobre a terra ou se pôs e encontrou Jesus fora, tranquilo. Ele sempre esteve em oração, nas primeiras horas do dia e ao sol se pôr. Então, buscar a Deus nas primeiras horas do dia é algo, assim, maravilhoso. E quando o irmão Dileno falou, a gente trocando as mensagens, eles que tinham esse programa da sala de oração, eu achei muito interessante, porque nós hoje vivemos numa igreja que não ora o quanto deveria estar orando. Hoje nós fazemos parte de uma igreja que não busca mais o poder, o quanto deveria estar buscando. E o poder que nós todos realmente necessitamos advém de Cristo, advém de Deus através do Espírito Santo, e nós precisamos receber este poder, necessitamos deste poder. Mas nós só iremos receber através da oração. Por isso, a perseverança na oração ela é de fundamental importância na vida do cristão. E quando Jesus diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então nós precisamos ser perseverantes nessa busca. O que mais marcou a vida de Jesus foi marcada, na verdade, por muitas coisas, né? Mas o que mais marcou a vida de Jesus foi seus ensinos sobre a oração. Você pode examinar Espírito e Profecia, a Bíblia,
você vai encontrar facilmente que o que mais marcou a vida de Jesus foi os seus ensinos sobre oração. E não foram poucas as vezes em que, por ensino e por exemplo, fica claro para nós que perseverar na oração não deveria ser uma opção para o cristão. Apesar de ser uma opção, apesar de ser uma opção, mas na verdade são tantos sinais bíblicos que apontam para o caminho da perseverança da oração, que, por exemplo, o texto de Mateus que fala sobre o Sermão do Monte nos ensina muito sobre a perseverança na oração, quando Jesus fala sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados. Esse tema sobre a perseverança na oração, a gente pode encontrar destacado em várias passagens da Bíblia. Mas é interessante que sobre a oração é um tema que acompanharia as falas futuras de Jesus e principalmente os exemplos práticos sobre esse assunto ensinado por ele. Então, veja bem, às vezes eu fico me perguntando por que a igreja, por que nós não oramos mais o quanto deveríamos orar, né? Espiritualmente falando, a igreja não anda bem. A igreja no todo, né? Espiritualmente falando, a igreja não anda bem. E quando você para examinar o porquê que espiritualmente a igreja não anda, a igreja tem crescido, a igreja hoje ela é forte, poderosa. Aqui em São Luís, a igreja é forte aqui no Maranhão, fortíssima. Aqui dentro de São Luís tem dois campos, duas associações, uma associação e uma missão. Então a igreja é forte, poderosa. Materialmente falando, para mim, é muito forte. Mas Deus precisa, e nessas horas da história da Terra que nós estamos vivendo, Jesus Cristo precisa de ter uma igreja forte espiritualmente, forte na comunhão. E muitos, às vezes, são vencidos pelos obstáculos, pelos problemas da vida, porque não tem uma vida de oração, uma vida de comunhão. Se tivesse uma vida de comunhão com Deus, os obstáculos seriam vencidos normalmente, naturalmente. Agora veja, por que alguns são vencidos hoje? Será que os obstáculos, os problemas, o pecado cresceu demais? Na verdade, cresceu sim também. Mas não é por causa dos obstáculos que cresceram que muitos são derrotados na vida espiritual. Foi a nossa vida de perseverança na oração que, infelizmente, tem diminuído. A comunhão tem diminuído. Então, irmãos, quando estamos perseverando em oração, este é o momento, no momento da oração, é o momento em que todos os obstáculos deixam de assustar nossa esperança no Filho de Deus. Então, quando nós estamos em oração, este é um momento especial em que os filhos de Deus não se assustam com as coisas assombrosas que nós estamos vendo acontecendo no mundo. Então, veja, ao considerarmos o poder, eu diria que a teimosia na oração tem para mudar a história. Quando você para analisar sobre o poder da oração, sobre a graça transformadora que o ser humano pode receber ao ter uma vida de oração, aí você para e você chega à conclusão que é assustador quando a gente percebe que alguns desistem tão facilmente. Tem pessoas hoje que têm desistido facilmente de Deus. Tem pessoas hoje que têm desistido facilmente de uma comunhão mais íntima com Cristo Jesus. A perseverança, ela é um degrau. A perseverança na oração, irmãos, é um degrau inevitável para o cristão que escolheu vencer, o cristão que escolheu ser um vencedor. A perseverança na oração, ela é um degrau inevitável. Então, amados, veja bem, há três coisas que amedrontam o inimigo, três coisas que assustam o inimigo. A primeira é quando nós aprendemos a orar. Quando você aprende a orar, isso assusta o inimigo, porque de repente ele percebe que seres humanos, ou ser humano, pecador, está agora em oração, aprendendo a orar, a falar com Deus. A segunda é quando começamos a praticar a oração. Então, veja bem, aprender a orar é de fundamental importância. E isso assusta o inimigo quando você aprende a orar. Mas a segunda também
é assustadora para o inimigo quando começamos a praticar a oração. E eu acrescentei aqui o seguinte, que quando a gente começa a praticar a oração, o inimigo ele estremece, ele tem medo do crente, do cristão, homem ou mulher, que começa a ter uma vida de oração, começa a praticar a oração. Agora veja bem, a terceira é nunca desistir de orar, nunca desistir de orar. E para mim é a mais forte, é a mais forte. Eu já vi pessoas que desistiram de orar, perdeu o sentido de viver. Então, a gente não pode desistir de orar. O inimigo não dorme. O inimigo não dorme. Ele está com tudo armado, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, ele está com tudo armado, tudo planejado para o embate final. Então, ele não dorme. Aí, às vezes, eu fico me perguntando se a oração faz do cristão vitorioso, né? Se a oração faz de você um vitorioso, por que que às vezes algum desiste tão facilmente? Tão facilmente. Às vezes há pessoas que estavam ali na igreja, de repente desaparecem. E quando você descobre, cadê o fulano? Sumiu, desistiu. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei o irmão Dileno aqui novamente, depois desses 10 anos. Graças a Deus que ele e eu, estamos perseverando na oração. Então, isso é muito bom, porque a oração nos faz vitorioso em Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Perseverar em oração. É um desafio? Sim, mas devemos perseverar em oração. Não acredito que é um caminho fácil, mas é um caminho maravilhoso. Porque só através da oração que a gente pode sentir a presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Nós temos uma história interessante na Bíblia que todo mundo conhece. Jesus chamou aqueles 12 discípulos, todo mundo lembra, todos nós lembramos disso. Jesus convidou. Eles viveram com Cristo durante mais ou menos uns 3 anos e meio. Após a morte de Jesus, ele precisava voltar para o céu. Então, Jesus disse para os discípulos, né, que ele ia partir. Os discípulos ficaram temerosos. E é interessante que Jesus percebeu que eles estavam temerosos. Então, Jesus tinha dado para eles a missão, né? A missão que eles tinham pela frente. Jesus falou, olha, vocês, em outras palavras, o que está escrito lá no livro de Atos, Jesus disse para eles o seguinte, vocês não devem sair de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas veja bem, algumas coisas interessantes aí. Por que que Jesus disse para eles, fiquem em Jerusalém, e eles tiveram que ficar presos durante 10 dias? E é fácil a gente perceber isso no texto bíblico. Eles precisavam aprender a orar. Aí você pode dizer, mas eles não estiveram com Jesus durante 3 anos e meio? Justamente, no final dos 3 anos e meio que eles estiveram com Jesus, o próprio Cristo percebeu que eles, os discípulos, ainda não haviam aprendido totalmente a confiar no poder da oração, principalmente para cumprir a missão que eles tinham pela frente, que era uma missão grandiosa. Então Jesus disse assim, vocês não saem de Jerusalém. Durante os 10 dias que eles ficaram lá presos em Jerusalém, presos assim, entraram, fecharam a porta. Irmãos, eles ficaram ali em perseverante oração. E foi a oração que ajudou os discípulos a tirar as diferenças, que eram grandes, eram muitas as diferenças entre eles. Então foi a oração que fez com que Pedro entendesse que ele era realmente um traidor, ele tinha traído Jesus. E através da perseverante oração, Pedro mudou. Foi através da oração que eles perceberam. Ou Judas não está mais entre nós, porque ele não tinha uma vida de comunhão, por isso que ele traiu, por isso que ele tirou a própria vida. Foi através da oração que eles perceberam. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, perseverar na oração não será um caminho fácil. Mas, amados, olha, não há um outro caminho. Não há outro caminho. Tá certo? Então, quando os discípulos perseveraram em oração, aí a gente conhece o resultado. Imagine que Pedro saiu, motivado pelo poder da oração, e agora Pedro vai pregar
E o homem que antes não orava, agora é um homem de oração, um homem de poder. Ele fala para representantes de 11 nações. Ele falou de uma forma tão maravilhosa como o resultado da comunhão que ele tinha com Deus. Ele pregou de uma forma tão poderosa que batizaram 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. O resultado foi estupendo. O resultado da oração, da comunhão dos discípulos foi tão grande que os nossos irmãos evangélicos, infelizmente, eles traduzem até de outra forma, dizendo que Pedro falou língua estranha. Na verdade, Pedro falou num grego muito simples, que era o grego arcaico, que ele era o idioma dele. Mas como resultado de uma vida de oração, da vida de comunhão, o Espírito Santo traduziu para todos os ouvintes. E eles entenderam a missão, a mensagem que Pedro estava ali a pregar. Então, não é um caminho fácil. Por isso, deve ser um caminho de perseverança. A gente não pode desistir. Quando eu iniciei dizendo que a história do pecado vai terminar, irmãos, ela vai terminar. Por isso, a gente não pode realmente desistir. Ellen White, ela nos aconselha, logo que surjam as dificuldades, né? Ela nos exorta, na verdade, a perseverar na oração. A própria Ellen White, que foi uma mulher de oração. Nós temos em nossas igrejas, em nossa igreja, muitas mulheres de oração. Mulheres que têm o poder de Deus em suas vidas. Ellen White, ela foi uma mulher dessas, mas existem outras mulheres, e hoje existem mulheres de oração. Mulheres que têm ajudado muito na pregação do evangelho, porque têm uma vida de oração. Lá em Paraná, eu tive uma irmã que trabalhou como obreira comigo, era uma mulher simples, lá em Paraná, viu, irmã, esposa do Dileno? Era uma mulher de oração. E foi uma mulher que até hoje eu não vi, não conhecia um homem naturalmente assim fazendo trabalho, pregando o evangelho, ganhar mais alma do que aquela irmã. E ouça bem, ela era uma pessoa simples e tinha pouco conhecimento das letras, mas era uma mulher de oração. O nome dela era Iracema. Era uma mulher de oração que confiava no poder de Deus. Então, Deus chamou Ellen White e ela nos exorta a perseverar na oração. Então, quando devemos orar? Quando está tudo bem? Quando está tudo mal? Né? Geralmente tem pessoas que oram quando só tem problemas, mas quando está tudo bem, a gente tem que ter oração perseverante, a oração de louvor, a oração de gratidão, a oração de agradecimento a Deus porque está tudo bem. Se eu tenho saúde, louvado seja o nome do Senhor porque eu estou com saúde. Se o casamento está bem, louvado seja o nome do Senhor, porque o casamento está bem. Mas se eu estou enfermo, preciso orar para que Deus, o médico dos médicos, me dê saúde. Se o casamento não está bem, eu preciso orar para que este casamento entre nos eixos. Se a família está complicada, eu tenho que orar, mas se a família está bem, eu tenho que continuar orando. Então, eu posso dizer para vocês, irmãos, eu estou nessa igreja como membro, não como pastor. Eu estou nessa igreja há 48 anos. Como pastor, esse é meu 36º ano. Vou aposentar daqui mais um ano. E eu vi nesta igreja, nesses anos, uma decadência espiritual, infelizmente. Justamente porque quando você para analisar a vida de oração, diz que quando nós oramos, quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus age. E às vezes eu fico me perguntando por que Deus não age na igreja de tal forma que a gente pudesse perceber, a gente pudesse ver. Quando você estuda no livro de Atos sobre a igreja primitiva ela foi uma igreja poderosa. Você pode ver, abrir depois com o tempo, estudar o livro de Atos. Você vai encontrar no livro de Atos uma igreja inflamada pelo fogo do Espírito Santo, porque era uma igreja que orava. A igreja do livro de Atos, ela não temia a espada, ela não temia a perseguição. Eles não temeram a perseguição. Eles confiavam no poder de Deus. Então, Ellen White, ela traz algumas palavras que nos ajudam a perseverar na oração. É no livro Parábolas de Jesus, na página 87. Ela nos exorta a perseverar na oração. Então, ela diz assim, ó, devemos apresentar-lhe a Deus nossas petições sinceras e francas. Veja bem, ela diz, devemos apresentar a Deus nossas petições sinceras e francas. Pelas orações insistentes, evidenciamos nossa forte confiança em Deus. Não é porque eu sou pastor que isso significa que eu confio em Deus.
Não é porque você é ancião, diretora, diz que não, é uma mulher forte, é um homem forte em Deus. Não. Pelas orações insistentes, evidenciamos nossa forte confiança em Deus. Perseverança na oração. Ela diz mais: o senso de nossa necessidade nos induz a orar com fervor. Agora veja, a necessidade espiritual hoje é grande na igreja. Nós temos hoje uma igreja rebelde, obstinada. Nós cometemos algumas falhas no passado como líderes. Eu estou me referindo mais à igreja dos nossos dias, viu, irmão Dilema? A igreja atual. Nós cometemos algumas falhas no passado como liderança, que o pecado entrou na igreja. Hoje a gente não consegue tirar mais o pecado da igreja, irmão. Para expulsar o pecado maldito que entrou na igreja e ficou raízes, só através de oração. Lá atrás, a igreja orava, muito mais que hoje. Eu não sei se alguns de vocês que estão aí me ouvindo, recorda que há uns 15, 20 anos atrás, a gente vivia muitos problemas dentro da igreja, como, por exemplo, de manifestação, pessoas ficavam possessas. Aconteceu comigo muitas vezes. Em Ji-Paraná, eu vivi uma experiência tremenda de uma moça, filha de um irmão lá da igreja, ela ficou possessa várias vezes. Ela não era do meu distrito, era lá do distrito de Nova Brasília. Mas um dia o irmão me convidou para eu ir lá. Eu fui lá na casa do irmão. Irmão conhecido lá em Ji-Paraná como irmão Mozinho. Eu fui lá na casa do irmão. Quando eu cheguei na casa daquele homem, eu vi um homem, um pai triste, uma moça dos seus 18 anos, possuída pelo inimigo. Nós oramos, estudamos a Bíblia, ela foi liberta, a igreja orou, mas veja bem, o inimigo ele mudou a sua estratégia. Naquele período lá, quando havia manifestações, o inimigo, a igreja, por medo, terminava estudando a Bíblia mais, lia mais a Bíblia, orava mais, tinha mais comunhão. Muitos por medo, e isso terminava trazendo um resultado até positivo na vida espiritual. Aí o inimigo mudou a estratégia. Ele trouxe para dentro da igreja o pecado. Porque o pecado entrou na igreja, irmãos, infelizmente. E hoje nós convivemos com o pecado dentro da igreja, ele fincou raiz. E tem sido difícil tirar o pecado de dentro da igreja. Como iremos resolver isso? Só através da oração. Eu tenho dito aqui até aos meus colegas pastores, olha, nós precisamos motivar a igreja a ter uma vida de oração. Por falta de oração, por falta de comunhão, por falta de dedicação às coisas de Deus, nós estamos vendo aí pessoas que estão deixando a igreja, apostatando, a apostasia tomando conta. Aqui no Maranhão nós batizamos muita gente, viu? É um dos campos que mais batiza na divisão sul-americana, é essa associação aqui. O ano passado batizamos 10 mil, mas, ô amados, batizamos 10 mil, mas saiu muita gente, saiu em torno de 8 mil da igreja. Por que que as pessoas saem da igreja? Porque não tem uma vida insistente de oração. Uma vida insistente de oração. O que ajudou Jesus a ser um vencedor no seu ministério terrestre foi a vida de oração que ele teve. E veja bem, Jesus era o Filho de Deus, mas ele não tinha autoridade, não estava autorizado a usar aqui. Então, ele foi um Deus homem, ele viveu aqui como homem. Mas a vida de comunhão, a vida de oração, fez com que ele vencesse o tentador. Então, todos nós podemos também alcançar a vitória, mas nós precisamos confiar no poder da oração. Então, ele mais termina dizendo que o senso de nossa necessidade deve nos induzir a uma vida de oração, a orar com fervor. E nosso Pai Celestial, ela diz assim, ele é movido pelas nossas súplicas. Nosso Pai Celestial é movido pelas nossas súplicas. Deus é movido pelas nossas petições. Veja, a oração ela tem poder, tanto poder que diz que a Bíblia fala que o Espírito Santo leva as orações lá e ele intercede com gemidos inexprimíveis, levando as orações dos seus filhos, dos filhos de Deus aqui. Outra coisa interessante, Jesus está no santuário celestial e em breve ele vai sair. Mas está escrito que a última coisa, o último ato de Jesus, antes de levantar do santuário celestial, vai ser atender, viu, irmãs, as orações das mães pelos seus filhos. Então, eu achei interessante isso. O último ato de Jesus ao levantar do santuário celestial, antes de levantar do santuário celestial, é responder, atender as orações das mães pelos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos,
Nós estamos vivendo realmente em dias tenebrosos. As trevas têm realmente cobrido este mundo. A obstinação, ela entrou no coração humano. O pecado tem separado as pessoas de Deus, tem distanciado as pessoas de Deus. Nós estamos vivendo nos últimos momentos que precisamos voltar realmente para os braços de Jesus. Eu tenho pedido a Deus todos os dias e nesta manhã eu também, hoje eu acordei cedo, mais cedo do que o horário, e eu fiquei aqui orando, estudando a Bíblia e pedindo a Deus que Ele me converta, Senhor. Eu preciso me converter. Eu preciso ir para o céu. Eu quero ganhar minha salvação. Então me converta, porque eu sei que título de pastor não dá salvação a ninguém. É uma vida de comunhão. É uma vida de dedicação a Deus. Então, amados, o tempo nosso está chegando ao fim. Eu quero dizer o seguinte: não há força das trevas que não possa ser vencida pela oração. Não existe diabo neste mundo que não possa ser vencido pela oração, confiante no poder de Deus. E eu tenho certeza que Deus não esqueceu de nós. Apesar de alguns achar que Ele está demorando, como diz Pedro, mas a longanimidade do Senhor é que está dando-nos oportunidade para a gente se converter. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos buscar o Senhor. Por isso eu agradeço a Deus por este momento. E louvo a Deus por vocês estarem aí. Seria interessante que muitos fizessem isso. Seria interessante nesta manhã que nós tivéssemos milhares conectados em oração, buscando a Deus nas primeiras horas de cada manhã. Hoje se fala muito sobre o maná. Maná é buscar a Deus nas primeiras horas de cada manhã. Deus lá no deserto dava o maná ao povo logo cedo. Eles precisavam sair cedo, antes que o sol nascesse. Porque após o sol, quando o sol surgisse, o maná derretia. Era destruído pelo calor do sol. Então Deus dava o maná cedo. Isso representando para nós hoje o poder de Deus está à nossa disposição nas primeiras horas de cada manhã. Então que Deus, o Pai Celestial, possa realmente abençoar cada um de vocês que está nos ouvindo. Possa abençoar vocês dois, o casal e anfitrião, Dilene e a sua esposa. Que o Senhor possa segurá-los em suas mãos. E que esta sala possa crescer para a honra e glória do Senhor. Que esta sala possa servir de exemplo para muitos, que muitos possam entender a necessidade de buscarmos cada dia o poder de Deus. Quando a igreja ora, Deus age. Se nós continuarmos orando, Deus vai agir na nossa vida. O mundo está em guerra. Quem ora está em paz, mesmo em meio à guerra. O mundo está vivendo todos os conflitos, mas quem ora sente alegria no coração e confiança num Deus maravilhoso que prometeu que voltaria a este mundo, Cristo Jesus, para buscar os seus filhos. Então, está para se cumprir a volta de Jesus. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel, ele vai voltar. Acreditemos nisso, irmãos. Ele vai voltar para nos buscar. E isso está perto de se cumprir. Em breve nós o veremos vindo nas nuvens dos céus com poder e glória para buscar os seus filhos. E todos nós iremos poder, juntos em uma só voz, dizer: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós nesta manhã. É o meu desejo e a minha oração. Que possamos continuar sendo perseverantes na oração. Que Deus abençoe a todos. Bondoso Deus, nosso Pai eterno, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor, neste momento. Te agradecemos pela oportunidade de nos termos despertados nesta manhã. Então, obrigado pelo milagre da ressurreição neste novo dia. Rogamos a Ti, Senhor, que mediante a Tua graça e Teu amor, alcance o coração de cada um dos Teus filhos que estão conectados nessa live. Responde às necessidades de cada um de nós, espiritual, material. Atenda a nossa prece, Senhor. Não permita que o inimigo nos separe de Cristo Jesus. Abençoa cada casal, cada família. Abençoa a irmã Dilene, a sua esposa. Cada casal, cada homem, cada mulher, cada família que está neste momento nesta sala. Nós precisamos sentir a Tua mão poderosa. Nós necessitamos do Teu poder. Por isso, ó Deus, nos fortaleça. Derrame sobre nós a chuva serôdia. Transforma o nosso coração e nos prepare para o Teu reino. Dê-nos um dia feliz e abençoado por Ti. Continua conosco e ajuda-nos a sermos perseverantes na oração, Te buscando cada dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.